Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Inscreva-se no canal se você for novo, esse é mais um vídeo meu na internet, espero que todos estejam bem, desejo a todos um bom início de semana. Bom, hoje eu gostaria de fazer um vídeo aqui um pouco diferente, né, comentando sobre a franquia O Massacre da Serra Elétrica. Inclusive eu tenho a playlist aqui no canal, tá, O Massacre da Serra Elétrica, vocês estão vendo. Pouco a pouco eu vou postando, né, a análise dos filmes e vou jogando aqui na playlist. Nesse vídeo agora que eu tô postando aqui, que vocês estão vendo, eu não pretendo comentar sobre filmes especificamente, né, no modo tradicional que eu venho abordando aqui no canal. Gostaria só de fazer uma análise aqui sobre a franquia, né, uma análise bem básica sobre a franquia. Pergunta: eu gosto da franquia Massacre da Serra Elétrica? Resposta: sim, sou fã da franquia. Porém, como um fã da franquia, eu reconheço que a franquia O Massacre da Serra Elétrica tem muita coisa ruim. Existe muito filme fraco, muita entrada fraca nessa franquia, alguns filmes dignos de risada, inclusive, que não merecem ser levados tão a sério. Mas, de qualquer forma, eu sou um fã da franquia, assim como também sou fã da franquia Halloween e reconheço que a franquia Halloween ela não é perfeita. Ela não é uma franquia com grandes filmes, tá? E assim como a franquia Sexta-feira 13, na qual também sou fã, inclusive estou abordando também a franquia Sexta-feira 13 aqui no canal, ela também nunca foi uma franquia com grandes filmes espetaculares, filmes fantásticos, não. São filmes fracos, mas querendo ou não, pelo marco, né, que essas marcas possuem, né, pela popularidade, né, pelo fato dessas franquias terem se consolidadas como um clássico, né, terem sido consolidadas como um clássico no cinema por toda a representatividade, né? A representatividade é muito grande que essas franquias possuem e isso acaba criando um vínculo com o público, acaba criando então uma base de fãs, né? Toda franquia do terror, seja moderna ou seja da década de 70, 80 ou 90 ou até um período anterior a esses que eu citei, toda a franquia de terror ela acaba criando uma base de fãs, e isso é completamente normal, tá? Mas se tratando de O Massacre da Serra Elétrica, gosto muito, senão não estaria abordando aqui no canal. Só que a gente sabe que ela não é uma franquia perfeita com grandes filmes, tá? Bom, já publiquei uma análise sobre o filme original, né? A obra de 1974, longa dirigida então por Tobe Hooper, sem dúvidas é o melhor filme da franquia, considerado pela maioria dos fãs de O Massacre da Serra Elétrica, né? É o filme que ele é considerado uma referência, né? O referencial é sempre o primeiro filme e esse filme sempre vai estar no comando da franquia, né? Melhor dizendo, porque né, é um filme realmente imbatível, não tem como você emular o contexto em que esse filme foi produzido e dificilmente um filme da franquia conseguiu emular a atmosfera de aflição e de terror, tá? Muito por conta da ambientação e por conta da estética crua, aquele tom mais documental que esse filme carrega, tornando ele bastante realista, tá? Tobe Hooper, Kim Henkel e sua equipe, então, né, com um orçamento baixo, acabaram criando, né, um dos maiores clássicos, um dos filmes de terror mais influentes de todos os tempos. Acabou influenciando outros ícones que surgiriam depois, na década de 80, abriria meio que o subgênero slasher, porque esse aqui foi um dos pioneiros, e foi um filme bastante sucedido. Você tinha o lance do marketing boca a boca, né, do baseado em fatos, em acontecimentos, mas nós sabemos do contexto e até mesmo o próprio Hooper, né, o Tobe Hooper tenta se justificar, né, falando o porquê que ele utilizou esse marketing, né. Mas querendo ou não, o Leatherface vilão foi inspirado em um assassino real, no serial killer real, o Edward Gain, né, que também acabou sendo inspirado em outros filmes, né, como Psicose e O Silêncio dos Inocentes. Mas tá aí, Massacre da Serra Elétrica é um marco, se consolidou como um clássico, né, e ganharia uma sequência. Bom, tem aqui também esse vídeo, ó, que eu já postei a análise aqui no canal, tá na playlist também, o Massacre da Serra Elétrica 2 de 1986, é um filme que divide opiniões, muitos gostam, muitos não, ele tem um tom mais de comédia, tem muitos elementos de comédia, né, e assim, é um filme de terror puxado pro lado da comédia, que tem atuações e situações bastante exageradas, assim, não me agrada muito essa produção aqui, mas os efeitos especiais são bons. Me arrisco a dizer que os efeitos especiais
práticos aqui são até melhores do que os que são apresentados no filme The Next Generation, né? Que eu abordei aqui no canal ontem. Então o filme tem essa pegada trash, esse foi o objetivo do Tobe Hooper, apresentar essa abordagem, e o filme foi feito para isso, tá? Bom, então tá aqui, ó, publiquei também uma análise sobre o filme, né, The Texas Chainsaw Massacre The Next Generation, que foi um filme, é um dos mais polêmicos da franquia, teve problemas na questão da pós-produção, questão de lançamento, foi um filme que lançou 2 vezes, problemas envolvendo o Matthew McConaughey. É considerado por muitos o pior filme da franquia. Realmente ele tem um valor de produção muito baixo, muito fraco. Os efeitos especiais eles não são bons. Tipo assim, a edição e montagem do filme também não são boas. Design de som também não é bom. A única coisa que se aproveita aqui nesse filme, na minha visão, são algumas cenas de perseguição e talvez a boa atuação do Matthew McConaughey, que naquela ocasião era estreante, tá? Tava no início da carreira, mas no geral o filme é bem fraco, percebe? Tipo assim, ele até faz referências, né, ao filme original. Você tem muitas cenas ali parecidas com cenas que você vê no filme original, mas possuem um emaranhado de decisões criativas que, ao meu ver, são bastante absurdas, tá? Que você precisa de uma boa dose de boa fé para aceitar, tá? Assim, eu percebo que muita gente criticou, massacrou, né, o remake de 2003 de O Massacre da Serra Elétrica, dizendo que era desnecessário e tal. Pela repercussão da época, ele acabou sendo injustiçado, tá? Porque muitos diziam que uma refilmagem era desnecessária, visto que o clássico já tinha se... O primeiro, né, o original, já tinha se consolidado como um clássico. Porém, visto esse filme aqui, né, The Next Generation, eu acho que se a gente for analisar isso aqui com uma visão retrospectiva, né, hoje, levando em conta o contexto de hoje, depois a gente já sabe o que aconteceu com a franquia, eu acho que o remake foi bastante necessário, sim, porque não tinha como você continuar a franquia depois desse filme aqui. Então o jeito ou era um remake mesmo ou um reboot, né? Era a única saída lógica e viável para você, né, continuar, dar continuidade à franquia. Bom, e esse filme aqui, ele é para a franquia O Massacre da Serra Elétrica equivalente ao que Halloween Resurrection seria para a franquia Halloween, tá? E assim como seria também o que A Hora do Pesadelo 5 e 6 seriam para fãs da franquia A Hora do Pesadelo, tá? Então não teve jeito, a única saída realmente era um remake, e hoje a gente vê o quão necessário era o remake. Inclusive também tem um vídeo aqui no canal sobre o remake de 2003, sem dúvidas um dos melhores filmes da franquia, se não o melhor desde o original, entendo o que eu estou falando. Desde o original, com certeza esse aqui é o melhor, tá? Porque a abordagem dele é diferente, ele tem uma abordagem mais violenta, agressiva, que combinada com uma boa ambientação faz sentido e é bastante válido, tá? Esse filme, com o passar do tempo, eu acho que ele foi ganhando uma reputação melhor, porque analisando o hoje, né, o cinema hoje, e você comparando esse remake com outros remakes, com outras produções semelhantes de outros filmes, né, remakes de reimaginação de outros filmes, a gente vê o quão competente esse remake se torna. Se a gente for fazer uma visão retrospectiva da franquia também, o Massacre da Serra Elétrica, né, as demais entradas que possui, esse filme aqui, ele acaba se tornando uma obra-prima, cara. Tipo assim, sendo irônico. Mas é um remake de qualidade que busca por originalidade, não aquele remake que repete cena por cena do original. Você tem aqui o papel do Arlie Ermey, que tá excelente. Você tem a Jessica Biel, a brutalidade do Leatherface, o tom mais sério e sombrio que possui. E aí o filme foi tão bem sucedido que abriu porta para uma prequel, né, em 2006. Eles estavam com ideia de continuidade, mas aí decidiram fazer uma prequel, uma prequela, que no meu ponto de vista é bem fraco, porque é um tipo de prequela que não explora quase nada. É um filme que você até se diverte, ele é divertido e ele consegue te entreter, porque se você for assistir esse filme esperando mortes, brutalidade, né, como um filme de terror básico, né, tradicional do slasher pode oferecer, eu acho que você vai ter o que você quer. Mas se você quer assistir o filme como uma prequel, esperando explicações sobre a vida e infância de Leatherface, você não vai encontrar quase nada. Muitos ainda gostam do filme, mas não é a mesma coisa que o filme de 2003, tá? E aí você tem aqui
o Texas Chainsaw 3D, né? Eu tô falando aqui em ordem, considerando os filmes abordados até agora aqui no canal. Vale lembrar que ainda não abordei, ainda faltam 3 filmes para me terminar a franquia O Massacre da Serra Elétrica, então obviamente tem alguns filmes que eu ainda não comentei, mas pela ordem dos filmes que estão aqui, tô dando uma comentada básica e breve. Bom, aqui você tem participação, né, de alguns atores, né, que foram importantes, que participaram do primeiro filme. Você tem no finalzinho ali uma participação curta da Marilyn Burns. Você tem aqui o Gunnar Hansen, que interpretou Leatherface no primeiro filme de 74, e você tem aqui também um ator que interpretou o personagem Chop Top, né, no segundo filme, na sequência do original. Bom, você tem ali na introdução cenas que fazem homenagem ao primeiro filme, né? Cenas que mostram ali o final do primeiro filme, porque esse filme seria uma continuação direta do primeiro filme, ignorando todos os outros, né? Um reboot. Só que na minha visão esse filme aqui ele é muito fraco, tá? Tem muitos buracos no roteiro e para tentar tampar esses buracos, o filme mostra brutalidade, sangue e efeitos de gore alinhado ao 3D, né? Porque o filme foi promovido para dar certo em 3D. Você tem ali a personagem da Alexandra Daddario, que mais tarde a gente descobre que ela é uma prima, né, do Leatherface, porque ele era uma criança que sobreviveu ao ataque da casa, né? Alguns fazendeiros vão lá, né? Alguns caipiras vão lá e tentam fazer justiça com as próprias mãos, né? Ao saber que os Sawyers estão por trás de alguns assassinatos. E aí essa criança cresce sem saber do verdadeiro passado dela, pois ela é adotada por um casal que nunca se preocupa em revelar para ela a verdadeira origem. E aí ela descobre no final que o Leatherface é seu primo, e aí o filme tenta colocar o Leatherface e a família dele como vítimas, e os vilões seriam, no caso, os caipiras que destruíram a casa do Leatherface, né, e os caipiras que foram lá matar os Sawyers, né. Então, tipo, é uma espécie de anti-herói, né. Aqui ele tá mais como um anti-herói do que como um vilão. Então, tipo, eu acho que isso não faz muito sentido, porque esse tipo de abordagem dá certo, pode dar certo para outros filmes, mas não é o caso de O Massacre da Serra Elétrica, entende? Algo que lembra muito o que é apresentado em Halloween 2 de Rob Zombie. Tipo assim, vocês percebem que eles humanizaram demais, né? Os realizadores humanizaram demais o Leatherface e tipo assim, e deram motivações bastante estúpidas pra gente ver o Leatherface como uma vítima, né? É algo que não funcionou, como eu falei pra vocês. É um filme fraco, é um padrão da franquia O Massacre da Serra Elétrica ter filmes fracos, filmes ruins. Mas a gente acaba aceitando, né? Se divertindo, se entretendo, né? E é isso. Tipo assim, na franquia O Massacre da Serra Elétrica, eu acho que os 2 filmes que sustentam essa franquia, com certeza, é o original de 74, de Tobe Hooper, e eu acho que o remake da Platinum Dunes, dirigido pelo Marcus Nispel, de 2003. Acho que esses filmes são exemplares, acho que esses filmes estão no topo, esses filmes pra mim são imbatíveis até agora. E acho que dificilmente algum filme vá bater de frente ou até superá-los de alguma forma. E é isso, essa é a minha visão. Acho que a franquia Massacre da Serra Elétrica ela é sustentada por esses 2 filmes. É a minha visão. Se você pensa diferente, comente abaixo a sua opinião. Deixe seu like se gostou do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Fortíssimo abraço. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.